Isso. O Klein, você falou bastante do teste genético. Sua formação é muito nisso, né? Você faz muito teste genético nos seus pacientes. O que é o teste Eu genético? também estava querendo saber. Como funciona isso? E fala um pouco sobre isso. Na verdade, eu caí de paraquedas na genética, como eu te falei, eu fiz cardiopediatria, eu trabalhei com CTI infantil, caos, né? A gente que gosta de criança, ver criança sofrendo muito é um pouco traumático. E na minha prática, eu já estava formada, sei lá, uns 5 anos, e eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo, e eu falei, preciso estudar tudo que esteja relacionado com saúde. Eu preciso aprender a fazer saúde, eu só fui ensinada a tratar doença. A gente é ensinado a tratar doença, né? Muito doido isso. Tudo. Aí eu lembro da prova de residência, lá para passar para residência. Doenças exantemáticas. Você tinha que saber cada perebinha e qual o nome da doença. E a gente virava especialista naquilo realmente. Não, relaxa, exantema súbito. Mas isso não me levava para uma medicina que eu conseguia ajudar a criança. E aí eu comecei a estudar tudo que eu podia que era relacionado à saúde. Aí a genética entrou, né? De fazer uma medicina individualizada. De fazer uma medicina realmente para aquele serzinho que está na minha frente. E aí eu comecei, aí fui estudar modulação intestinal, tudo de intestino, porque o intestino tem um impacto, assim, absurdo em tudo. Eu falo que é até mais importante que o cérebro. Então, assim, a gente tem... Não é o nosso segundo, né? O primeiro cérebro. Eu acho que ele é mais importante, porque assim, o cérebro, ele atua no intestino, óbvio, você tá nervoso, mas o intestino, ele vai direto, assim, tudo. Qualquer inflamação no intestino aumenta a alergia, aumenta TDAH. Às vezes a gente modula o intestino, melhora o TDAH. Então, assim, coisas é muito sensível. Então, eu fui estudar isso. E a genética para eu entender por que alguma coisa dava certo para um e não dava para outro. Né? Então, você olha, assim, questões de... A gente avalia o metabolismo de açúcar, de triglicerídeos, de toda a parte de risco cardiovascular. Não é um teste. O teste que a gente trabalha hoje em dia, eu já trabalhei com alguns testes. O que a gente trabalha hoje em dia foi meio que montado por nós, os genes mais importantes que a gente consegue atuar. Mas como é que colhe esse material? É saliva. Saliva do bebê, da criança. E aí você vê lá alimentar, você vê o que mais? A gente avalia mais ou menos mais de 200 polimorfismos relacionados a metabolismo. Então, a gente tem... No painel atual, até vai sair agora, eu organizei um menor para a gente fazer uma versão pocket para pediatras conseguirem ajudar outras crianças também, porque o nosso é muito grande e ele tem muita informação. Muito caro também, né? E tem isso. E tem algumas informações, tipo a metabolização de varfarina, sei lá, tinha outro remédio também. No omeprazol, coisa que eu não preciso saber para criança, assim, Agora, a questão do diabetes tem no nosso... Você falou que tinha diabetes tipo 1. Eu achei sensacional. Muito bom, né? Porque diabetes tipo 1 é uma doença que abre do nada. E hoje em dia, tudo pirulito, tudo não sei o quê. E não tem a ver com a genética. Tem muito a ver com a genética, o diabetes tipo 1. Não, da genética não tem a ver, tipo, com o pai, com a mãe. É tipo 1. É 6% normalmente. Então, o que a gente avalia não é nem um gene específico para diabetes. São 3 genes que estão nesse painel. Um deles é o CLEC16A, que é um gene muito relacionado à doença autoimune. O outro é a questão de pâncreas e o outro é a questão de inflamação. Se você tem alteração desses 3, está muito relacionado à diabetes. Então, às vezes, eu tenho um painel de diabetes que ele não tem nada que altera pâncreas nem inflamação. Ele tem da autoimune. Eu falo, a diabetes provavelmente não vai ter, mas vamos olhar por outra coisa. Já vou avaliar FAN, já vou avaliar outras coisas ali em relação à doença autoimune. Mas, enfim, é um teste que vai me mostrar como a criança funciona a nível de metabolização mesmo. Então, a gente tem questão de... Tem uma parte do teste que tem lá de enxaqueca. Eu falo para a criança, autorregulação. A gente tem um receptor de glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. E tem algumas crianças, e assim, eu tenho uns casos incríveis, que eles não metabolizam bem o glutamato. Então, eles não transformam em GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Essas crianças... TDAH, porque elas se excitam muito, elas não conseguem se autorregular. É aquela que bate, sabe, aquela criança explosiva que não consegue se autorregular. A gente, nesse período de neurodesenvolvimento muito precoce, se você faz o GABA, você organiza. GABA. Nossa, que interessante. Você organiza aí. Teve um pacientezinho meu que a mãe falou assim, Klein, vai vir todos os amigos dele da escola, não sei porque se batendo você acalmou lá. ele. Não, se você acalmou ele era o pior da escola. É o famoso, José Marcos, sai daí de cima, que tudo vai cair daí. Era isso. E aí você dá uma calma para aquela cabecinha se organizar. Só que não é só isso, não é só suplementar o GABA. É tirar tela, tirar açúcar, tudo que miojo, né? Eu penso em glutamato, eu penso no miojo. Então, mas o glutamato é exatamente por isso que é tão viciante, porque é uma explosão de sabor, de neurotransmissor. É muito gostoso, é muito bom. Tem até aquela figurinha da garotinha comendo um algodão doce, fazendo assim, muito irritada. É a cara de quem tem alteração do glutamato, porque faz um pico de estresse, de ansiedade, e a criança não consegue se regular direito. Então, assim, são dados tipo esse que a gente consegue